Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 19 de maio de 2024, finalzinho de uma manhã de domingo, portanto, estou voltando aqui mais uma vez para compartilhar mais um vídeo com os senhores e senhoras de forma gratuita, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Quando eu digo que o presente canal é 3D ou 3 dimensões, é exatamente porque no presente canal, em que pese, você tem aí uma oportunidade de diariamente compartilhar com este que estávamos a falar, que é advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, com experiência profissional de quase 15 anos, atuando nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado, da Justiça Comum Estadual, Federal, atuando na recorribilidade ordinária e extraordinária. Quando falo recorribilidade ordinária, é até o segundo grau, e extraordinário de superposição é a nível de tribunais superiores do trabalho, militar, eleitoral, STJ e excesso a corte do Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa, à época, não ouvidaram dizer ter a faculdade de errar por último. A sorte que aqui no presente canal você tem a oportunidade de contar com a terceira instância, que é o Tribunal de Cristo. Por nele eu creio e nele você deve confiar. Mas hoje estou voltando aqui, notadamente nesta meado para um finalzinho de domingo, portanto, para compartilhar mais um vídeo aula, uma temática que em tese parece ser simples ou comezinha, mas nos possibilitará fazer uma grande reflexão acerca do atual estado em que a advocacia se encontra hoje. Notadamente quando se tem notícia, contudo no ponto, que muitos colegas, para além de passarem exaustivas noites de estudo para passar no clássico Enem, pelo viés pela via do ProUni, que é a Universidade para Todos, seja por meio do FIES, que também é a Universidade para Todos, seja por meio do SISU, que são 3 programas que estão aí dentro do Enem. Mas o fato é que para se chegar à graduação, as classes graduações de nossas universidades, todo estudante tem que passar pelas agruras de estudos do segundo grau, estudos do pré, diversos cursinhos, e para poder enfrentar a prova unificada do Enem, que se aplica em todo o país. E a exemplo disso, recentemente o CNJ criara também uma espécie de Enem, e por que não dizer um exame de proficiência na área da magistratura, para selecionar pessoas, candidatos, aspirantes à magistratura, notadamente de primeiro grau, ou seja, de juiz de direito, juiz federal e juiz de trabalho, que são as carreiras de ingresso para a magistratura. Mas no final do ano passado, o CNJ instituíra, por meio da resolução 75, combinada com a resolução 531 e a resolução número 4, o clássico ENAM, que significa Exame Nacional da Magistratura. E não à toa foram objeto de um vídeo aula que já publiquei ontem, está bombando aí nas redes sociais, no YouTube, sobre o que você precisa saber do primeiro Exame Nacional da Magistratura. E esta é a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dar seu like se gostar do presente vídeo, e também, se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, e que para um presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já comunico o título e objeto do nosso estudo de hoje.
Mas antes mesmo de comunicar o título objeto do nosso estudo de hoje, agradeço aos novos inscritos, agradeço aos quase 40 mil views que o YouTube já me informaram até o dia de ontem, não obstante a minoria ainda serem inscritas. Mas aos novos inscritos, dou as boas-vindas ao grande canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Peço que quando eu postar apenas a título de exemplo e a título de informação, quando eu posto os mix, ou seja, que são fracionamentos, micros fracionamentos dos vídeos desses que eu tenho, que em média gira em torno de 1 hora, 1h15, tem vídeo até com 1h30, mas o YouTube nos dá a ferramenta para a gente fracionar por meio dos remix em 15 segundos. E aí você, apesar de só ter 15 segundos, mas se você apertar na setinha que tem nesses mix ou chats, você vai ser redirecionado automaticamente para o vídeo principal e completo, portanto, e poderá assistir em toda a sua extensão. Mas hoje estou voltando aqui, notadamente neste domingo ensolarado, para compartilhar um tema que em tese parece ser simples ou comezinho, mas nos possibilitará fazer uma grande reflexão e jogar a luz de Santo Agostinho para um tema sensível, porém importante, que é exatamente sobre ter ou não sucesso, e por que muitas pessoas têm sucesso e outras não, e por que muitas pessoas passam diversos anos estudando para se preparar para entrar nos mais diversos cursos de graduação na universidade, graduação seja em bacharelado, seja em licenciatura plena ou curta, e depois de 5 anos, mesmo fazendo os cursos, clássicos cursos de especialização lato sensu, oferecido pelas mais diversas instituições de ensino superior, credenciado pelo MEC, ao revés, não consegue sequer passar no exame de ordem, se tornar advogado, e quando alguns passam, não consegue dar o primeiro passo para enfrentar a clássica advocacia dinâmica forense. Muitos iniciam e desistem, alguns desistem até mesmo antes de iniciar. E me vem à mente aqui uma experiência que tive logo quando me formei, quando eu comecei a advogar há quase 15 anos, e na frente do fórum me chamaram a atenção a fala de um vendedor de lanches, de bolo, caldo de cana e refresco, que vendia lá de frente, ela deve vender até hoje, coxinhas, salgados, etc., para as pessoas que diariamente frequentam o fórum, inclusive os colegas advogados. E o que me chamaram a atenção na fala daquele ambulante foi que ele disse que estava ali há 10 ou 15 anos e teve aí a oportunidade de se deparar com diversos tipos de advogado. E aí eu fiquei curioso, cético, como todo filósofo, e perguntei por que ele estava falando aquilo. E ele disse, porque eu estou aqui há quase 15 anos, já vi vários tipos de advogado, mas vou apenas resumir a ópera em 2. Conheço advogado que tem apenas 1 ano, 2 anos de advocacia, que começaram a advogar, anda de carrões aqui. E ao revés, tem advogado que eu conheço aqui que tem 15 anos, mais de 15 anos de estrada e não tem uma bicicleta para andar. E aquilo me chamaram a atenção. Pois o sol nascera para todos, não à toa, o mesmo Deus, não obstante ser seletivo, como defende João Calvino, por meio da sua tese da soberania divina, com base na predestinação, que João Calvino diz que o homem nascera absolutamente depravado, tudo que ele fizer será inócuo, pois Deus já elegera desde o princípio aqueles que serão salvos e os que serão condenados. Vem Armínio, refutando o pensamento, ou mitigando, em tese, o pensamento calvinista de João Calvino, e vem com a sua tese da degeneração ou depravação parcial, a ponto de, com base no livre-arbítrio, dizer que
que serão salvos aqueles que, com base no livre-arbítrio, escolheram ser salvo ou não. E aí existe contradições nas duas teses, mas hoje não será objeto de verticalização acerca da tese arminiana, Jacó Armínio, tampouco de João Calvino, apenas para jogar a luz de Santo Agostinho para aquela fala daquele ambulante que disse que mais de 15 anos que trabalhava ali vendendo lanches na rua para advogados, etc., teve aí a oportunidade de conhecer dois tipos de advogado, ou seja, aquele que tem mais de 10, 15 anos e não tem uma bicicleta para andar, não tem um escritório, vive nas cascas salas da OAB, que na verdade é feita, né, para uma urgência do advogado e não para o advogado da expediente, pois não tem condições. Usei, logo que eu me formei, algumas vezes a sala de advogado da OAB nos fóruns, porque eu estava fora do escritório e ali você quer fazer uma petiçãozinha rápida, você quer imprimir um documento e serve para isso, né? Mas tem advogado que, sem nenhum demérito ao mesmo, às vezes faz da sala da OAB o seu escritório. E foi exatamente essa razão pela qual me chamaram a atenção na fala daquele ambulante. E porque pessoas que procuraram a mesma formação têm destinos diversos, uns têm sucesso, outros não. Pessoas que hoje vivem aí nas redes sociais, nas plataformas digitais, aprendendo como ficar milionário e tem diversos protagonistas ensinando como ficar milionário. Não obstante, alguns estão esquecendo da verdadeira riqueza, que é espiritual e intelectual. Sem nenhum demérito àqueles que pensam sentido contrário. Pois a riqueza, hoje eu irei você ficar rico não somente sob a perspectiva material, mas também como você ficar rico daquilo que vai dar suporte, esteio, a você poder ter a mínima capacidade de gerir a riqueza que você irá adquirir com os conhecimentos que doravante irei compartilhar sem ter a menor pretensão de cortar matéria com os senhores e senhoras. Mas hoje a gente observa notadamente na área da advocacia uma espécie de crise de legalidade e legitimidade. Muitos colegas advogados nem começam, alguns começam e desistem. Alguns reclamam que não conseguem pagar o escritório, mas vêm comprar, manter a despesa do escritório. Muitos colocam culpa na morosidade da justiça, nos diversos obstáculos epistemológicos de acesso à justiça, notadamente quando estamos a falar dos obstáculos epistemológicos, e por que não dizer, das injustiças epistêmicas, né, causadas ao longo do tempo, por meio das súmulas imperativas de recursos, classe de impugnação específica, pré-questionamento da matéria para recurso especial, extraordinário, nas instâncias de superposição extraordinária, bem como STJ, Supremo Tribunal Federal. Muitos reclamam que entram com embargo para alegar diversas omissões, contradições e obscuridades, que é para isso que o embargo se presta. Para além disso, também o embargo, conforme o artigo 489, parágrafo 1º, se presta a impugnar decisões teratológicas. E por teratológica se entende uma decisão que fere e julga de morte todos os postulados do devido processo legal, que ignora o contexto da petição inicial, que ignora os fatos jurídicos, que ignora o acervo probatório, que não faz a devida cognição adequada, como defendia um ex-catedrático, professor da UFRN, a saber, doutor Ricardo Tinoco, por meio da sua tese de doutorado, qual seja, cognição adequada. E me vem à mente aqui o ex-ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, a saber, sua excelência, doutor Eros Graus, para quem certa feita não novidade em dizer que o texto, em tese, deve ser às vezes o contexto, em tese, deve ser mais importante que o próprio texto. Isso que já escrevi aí, quem é mais importante, se é o texto ou o contexto. Já escrevi também aí, tem vídeos postados, publicados no presente canal, tanto no presente canal, o Pótico Jurídico e Sabina Advocacia News, como no outro, que é conexo a este, a saber, o Oráculo do Conhecimento da Fé,
dizendo que é mais importante ser sábio ou inteligente, pois o inteligente paga para ver e o sábio se vale da experiência alheia. E é esta a razão pela qual hoje fui instado ou provocado a compartilhar de forma gratuita este vídeo, que é o primeiro de uma série de vídeos que pretendo fazer para te ajudar a ter sucesso pessoal, profissional, social e familiar, pois os princípios que doravante irei reverberar, eles são forças, eles são princípios motrizes que servem para todos os segmentos da nossa vida, seja ela familiar, social, profissional, material e etc. O fato é que Schopenhauer, certa feita, novidade em dizer que quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento, pois é por meio do conhecimento, como ensina João 8, 32, buscais a verdade, e a verdade vos libertará. E é com base na busca dessa verdade que eu recorro a Romanos, da lavra de Paulo de Tarso, ou seja, 12:32, para que Paulo de Tarso fora pedagógico, no sentido de dizer que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscar nos renovarmos por meio da nossa mente, para descobrir a boa e agradável, para descobrir a boa e agradável vontade de Deus. Por lógico que ele está nos remetendo à clássica lei da atração, e me vem à mente um grande protagonista, poeta e filósofo inglês, qual seja Jamie Allen, para quem certa feita a época novidade em dizer que somos aquilo que pensamos. E aí me vem à mente também um grande filósofo e poeta, qual seja William Ernesto Henry, para quem inspirara Mandela no período em que o mesmo, por meio do apartheid, passara expressivo 27 anos preso. Mas William Ernesto Henry fora pedagógico no sentido de dizer que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. E esta foi exatamente a razão pela qual resolvi, no presente domingo, compartilhar com os senhores e senhoras princípios que servem e que devem se aplicar para todos os contextos de quem busca sucesso nos estudos, sucesso na vida familiar, sucesso no casamento e sucesso na vida profissional. E, sobretudo, em especial, contudo no ponto, sucesso para ter a capacidade e a sabedoria para ser o senhor de seu destino. Pois não adianta atrair riquezas materiais se você não consegue ter capacidade mínima de geri-las. E não à toa o rei Salomão, à época, só fizeram um pedido para o Todo-Poderoso, que era para o mesmo lhes dar sabedoria para poder governar sobre Israel. E para além de Deus tornar o rei Salomão um dos reis mais importantes dos 10 reis de Israel, não à toa meu governara por expressivo 40 anos, compreendido entre o período de 931 a 971 a.C. Mas o rei Salomão só fizeram um pedido para o Todo-Poderoso, que foi por sabedoria para governar sobre Israel. E para além disso, Deus tornou o homem, para além de tornar o homem mais sábio, também tornou o homem mais rico de sua época. Casou-se com 700 mulheres, todas princesas e ricas. E à medida em que o mesmo ia casando-se com essas mulheres, todas ricas, princesas e ricas, ia agregando a sua riqueza, o patrimônio das mesmas. Acha pouco, consegue mais 300 concubinas. E isso fora uma das razões pelas quais o rei Salomão acabara se desviando daquilo que revelava a vontade e o propósito de Deus. Mas o mesmo chega ao final da sua vida, terceira idade, dizendo: tudo passa, tudo é ilusão. E o que conformar era eliminar a certeza de saber que podia, doravante, contar com o Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos dos anjos, do terceiro céu. E fora esta é exatamente a razão pela qual hoje escolhi o tema, abre aspas. Como ter sucesso na advocacia, bem como na vida familiar, na vida social e nas demais
qualquer outra profissão, se aplica não somente à advocacia, que eu vou falar aqui, mas também se aplica em todos os contextos sócio, cultural e econômico da vida. Não obstante, hoje eu tenho que me resignar mais a enfatizar a área da advocacia, mas o Rede Vida se estende para todos os contextos socioeconômicos e profissionais. E foi exatamente essa razão pela qual criei o presente título, abre aspas, como ter sucesso na advocacia, fazendo e refazendo a rota para o sucesso, à luz dos grandes mestres, a começar por Cristo Jesus, aquele que ministrava a aula no Sermão da Montanha, como dizia, bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede, os perseguidos, os humilhados, pois no dia do Senhor serão exaltados. Cristo Jesus é o primeiro e o maior mestre de todos, pois ele, por meio de João, disse, buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu pergunto, como é que iremos buscar essa verdade, se não por meio da melhor amiga do saber, qual seja a filosofia, que por meio da maiêutica socrática, quem não sabe, maiêutica fora criado pelo pai da filosofia, a saber Sócrates, que morrera executado no tribunal dos Heliastas, que era representado pelas 10 antigas tribos da antiga Grécia, acusado de blasfemar contra as crianças e atentar contra os deuses do Olimpo, que não eram poucos. E, à época, 399 a.C., Sócrates foi instado ou provocado pelo seu querido discípulo, a saber Platão, quando perguntava por que o mesmo não queria se defender daquelas ilações, ou seja, falsas acusações, falsas imputações. E o grande mestre, pai da filosofia, a saber Sócrates, disse que não iria se defender de algo que não existe. E aí, o seu querido discípulo Platão, pois tudo que a gente sabe de Sócrates por meio de Platão por meio do seguidor Aristóteles, que por sua vez foi o grande professor do rei da Macedônia, a saber, Alexandre o Grande. Mas, quando instado ou provocado por Platão acerca do que seria verdade e do que seria justiça, Sócrates disse que não sabia bem o que era verdade. Ele disse, o que sei é que nada sei. Olha a frase aí, o que sei é que nada sei. E quando Sócrates disse o que sei é que nada sei, essa frase transcendendo no tempo, é porque somente o filósofo é quem tem a honestidade intelectual de dizer o que sabe é que nada sabe. Pois quem diz que sabe de tudo não sabe de nada. Para alguém dizer que sabe um pouquinho de alguma coisa, ele tem que saber não somente ensinar, fundamentar, exemplificar e justificar. Em especial, ministrar. Quem souber ministrar determinada temática, ele pode dizer que sabe alguma coisa de determinada temática. E é esta a razão pela qual Sócrates disse que o que sabia é que nada sabia. Pois o filósofo é o único que tem honestidade intelectual de dizer que não sabe de nada. E na medida em que ele diz que não sabe de nada, ele está abrindo o seu coração, abrindo a sua mente, por meio da palavra que representa Jesus, a palavra viva, eficaz e mais afiada do que a lança de 2 gumes, que penetra até dividir a alma do espírito. Só assim você vai conseguir, sob o aspecto teológico, sob o aspecto espiritual, conseguir ter intimidade com o Todo-Poderoso. Aquele que 500 anos antes de Cristo, Epimênides, lá no clássico Areópago, diz, o denotaram como o Deus desconhecido. 500 anos antes de Cristo. 500 anos depois, Paulo de Tarso, citado por Marcos, em Atos dos Apóstolos 27 e seguintes, remontando essa passagem de Epimênides, passa Paulo de Tarso em Coríntios, chega lá no antigo Areópago, que era uma outra corte superior,
que julgava os crimes de homicídios, crimes de sacrilégios, etc., roubo, furto, e os céticos cretenses perguntam a Paulo de Tarso qual era o Deus que ele seguia. Ele diz, meu Deus é um Deus desconhecido. E os céticos cretenses da época dizem, como é a história, um Deus desconhecido? Você chegou aqui, remontando essa história de Epimênides de 500 anos, chegou aqui com a história de um Deus desconhecido? Aí Paulo de Tarso disse, meu Deus é um Deus desconhecido. Ele é tão grande que quando ele quer olhar para o céu, ele olha para baixo. Os pés dele estão plantados na terra e a cabeça lá no terceiro céu. Vocês aqui têm muitos deuses, né? Então, o Deus de vocês quer olhar para o céu e ele olha para cima, o meu olha para baixo. Olha o tamanho do nosso Deus, esse Deus desconhecido. O meu Deus, ele conta não somente o número de fio de cabelo da sua cabeça, o número de folhas das plantas no planeta, o número de grãos de areia na terra, como as estrelas, para além dele contar, ele dá nome e adjetivo a cada uma. Esse é o meu Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido que eu defendo, vocês até já construíram um altar para ele, remontando 500 anos de Cristo, que Epimênides esteve lá, e quando perguntaram a Epimênides onde estava o Deus dele, ele disse, solta aquelas ovelhas, onde ela parar, onde vocês devem construir o altar para esse Deus desconhecido, que até hoje existe lá no Areópago. E já começaram a entender, né? A moral da história, porque não há como chegar à verdade, aquela verdade que o ex-presidente da República saber, Sua Excelência Messias Jair Bolsonaro gostava muito de citar o versículo de João, buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não há como buscar essa verdade, senão por meio da maior amiga do saber, qual seja a filosofia, que por meio da maiêutica, e para quem não sabe, maiêutica significa parto, significa parir. Parir o quê? O conhecimento. Abortar o conhecimento. Por meio de perguntas e respostas. Se você for observar todos os grandes protagonistas, as grandes mentes, como Laí Ribeiro, Ivo Facchini, Lois Elihai, atualmente no mundo moderno, Paulo Massal, Karnal, Manuel Cortella, o erudito filósofo Luiz Pondé, para quem eu tenho, juntamente com Karnal, Cortella, Augusto Cury, todos esses na minha mais alta conta, pois eles usam, se vocês observarem, todos são comuns num ponto, que é usar os princípios que são universais, bem como os 7 que eu irei falar, os 7 princípios que todos usam, que está na palavra de Deus, está na Bíblia, que é os 7 dons de poder do Espírito Santo, qual seja ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência do Senhor. Esses são os 7 princípios para você ter sucesso em tudo que você quiser fazer na vida. Jesus, quando era instado ou provocado pelos fariseus, tudo na forma de pegadinha, quando eles faziam determinada pergunta para tentar incriminar Jesus, eles faziam as perguntas respectivas e mais diversas perguntas capciosas para Jesus, com o objetivo de incriminá-lo. E Jesus sempre respondia com outra pergunta, remontando essa ideia da maiêutica, remontando essa ideia socrática, baseada em perguntas e respostas. A partir do momento em que você faz perguntas, em que o filósofo, para quem não sabe, o filósofo é todo aquele que tem quietação, que é cético, que questiona algo. Se você questiona algo, você doravante é um filósofo. Você não precisa ser formado em filosofia para ser um filósofo. Tem muitas pessoas que irão arranjar graduação em filosofia, pós-graduação, lato sensu, instituto sensu, mestrado, doutorado, e jamais vão ser filósofo.
como jamais vão ser juristas, vão ser advogados, jamais vão ser professores, porque isso é uma coisa de dom. Lá em Paulo de Tarso é pedagógico, em Romanos e seguintes, quando diz que somos feitos de muitas partes, não obstante sermos parte integrante de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Deus nos faz de muitas partes, não obstante com diversos talentos, um talento para ser professor, um talento para ser advogado, um talento para ser servidor público, um talento para ser empresário, um talento para ser gari, um talento para ser pintor, um talento para ser o que você quiser. E esta é a razão pela qual esta maiêutica, que é baseada em perguntas e respostas, só para você ter ideia da importância da maiêutica socrática, utilizada por Jesus, quando os fariseus perguntavam sobre determinada temática, Jesus respondia com outra pergunta. Dizia, o que diz a lei? A lei mosaica, que era a Torá, os 5 primeiros livros escritos da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés previa a sua própria morte. E Jesus respondia a pergunta, fazendo outra pergunta, dizendo, o que diz a lei? A Torá. Diz isso, então faça isso. Remontando a importância desta técnica criada por Sócrates, qual seja a maiêutica. E não à toa, se você for, por exemplo, analisar, fazer um estudo, uma pesquisa sobre a vida de Allan Kardec, que para os espíritas é conhecido como o pai do espiritismo, você vai ficar impressionado, pois o mesmo, para além de nunca ter sido médium, a contínuo mesmo nunca vira nenhum espírito. Só os médios, sob a perspectiva da tese da predestinação, conseguem ver espíritos. Que é um dom de Deus. E como é que Allan Kardec escreveram o livro dos espíritas, que é a Bíblia dele, a cartilha deles, com base exatamente na maiêutica socrática. Perguntas e respostas em meio de experimentos, laboratórios, etc. A partir do momento em que Allan Kardec ia obtendo aquelas experiências, iria formando a sua tese. E é esta a razão pela qual Jesus respondia sempre como toda pergunta com outra pergunta. Ato contínuo, se devemos seguir, como defende o erudito Augusto Cury, a mente de Cristo, a gente tem que conhecer o que ele fazia, entender o que ele fazia e por que ele fazia. Fazendo perguntas. A começar por quê? Por que eu estou aqui, nesse mundo? Se desde lá, no momento da relação entre nossos pais, relações sexuais, existia diversos gametas para furar aquele óvulo no útero de nossa mãe, e somente eu consegui furar e estou aqui. Ato contínuo, revelando o milagre. E aí me vem à mente Albert Einstein, para quem certa feita fora pedagógico, no sentido de dizer que na vida só tem duas maneiras de enxergarmos o mundo. A primeira é como se não existissem milagres, e a segunda é como se tudo fosse um milagre. Eu sou adepto da segunda tese, pois não existe milagre maior do que você concorrer com bilhões e bilhões de outros gametas e você conseguir furar o óvulo da sua mãe, e esta é a razão pela qual estou aqui falando com vocês. Se isso não for um milagre, me vem à mente aqui também Blaise Pascal, que era um filósofo, poeta francês, que fora pedagógico no sentido de, na época, falar para os ateus e os agnósticos pelo viés teísta e ateísta, no sentido de dizer que o homem que crê em Deus, se em tese Deus não existir ou não existisse, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés daqueles que não crêem ou não creem, o seu prejuízo será incalculável. Referendando essa fala aí, né, que defendia Albert Einstein, que só existe duas maneiras de enxergarmos o mundo. É no mundo em que não existe milagre, ou no mundo em que tudo seja um milagre. E é esta a razão pela qual Tessalonicenses 5, 15, 18, a tudo dai graça,
a tudo dá graça, a tudo deve dar graça, pois a vontade não é do homem, sim de Deus. Vejo, portanto, que o título, como ter sucesso na advocacia e em qualquer outra profissão, à luz, desvendando, fazendo e refazendo a rota, né? Com base nos grandes mestres, a começar por Jesus, Sócrates, por meio da sua maiêutica, Aristóteles, por meio dos virtus. Vejo, portanto, que essa técnica da maiêutica é a carruagem de fogo, é arquê, é a causa-mãe de todas as coisas. Não à toa a maiêutica significa parto, parir o conhecimento por meio de perguntas e respostas. E como é que iremos colocar isso em prática? Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. Existem diversas maneiras de colocarmos este ensinamento de Sócrates em prática. Vejamos, por exemplo, a teoria Charles Darwin. Charles Darwin, para quem não conhece, é aquele que é considerado como o pai da grande teoria da evolução, dizendo que o homem é a evolução do macaco, chimpanzé e etc. Mas a própria teoria de Charles Darwin é pedagógica, no sentido de comprovar que por meio daquela experiência lá na costa, na ilha do Equador, na ilha de Galápagos, na costa do Equador, quando Charles Darwin, salvo engano, tinha 17 anos, foi fazer suas pesquisas e descobriu que lá existia réptil, cobra, as cobras existiam pernas, mas pela não necessidade que as cobras não tinham de andar em si de rastejar, elas perderam as pernas, que elas tinham também asa e não tinham necessidade nem de andar, nem de voar. Desapareceram as asas e desapareceram as pernas. Mas o que chamaram a atenção na pesquisa de Charles Darwin foram as girafas. Descobriram que existia girafa da mesma espécie, com vários biotipos diferentes, ou seja, girafa da mesma espécie com pescoço mais longo e outra menor, mais curto. E ele descobriu que as girafas que tinham o pescoço mais longo é que fizeram esforço. Saíram da inércia, ou seja, saíram da zona de conforto para esticar o pescoço, para atingir a comida lá na pedra das árvores. E as que não fizeram isso ficaram lá na zona de conforto, como as sardinhas. Existe a diferença de sardinha e tubarão, como dizia Napoleão Hill. Sardinha, lado ao lado de sardinha, e tubarão ao lado de tubarão. A sardinha representa a nossa zona cinzenta de conforto, que muitas pessoas não têm coragem de dar o primeiro passo para sair da zona de conforto. E fica reclamando porque não tem sucesso nisso, porque fulano de tal tem isso e eu não tenho, entendeu? Porque eu sinto dor, e que tem que sentir mesmo. A dor é uma defesa do corpo. A dor é Deus dizendo, você tem que ter uma dor em alguma parte do corpo, para você lembrar que para você não agir como o povo de Sodoma, que achava que tinha tudo, não precisava de Deus. Até os pássaros mandaram matar na cidade de Sodoma, que Deus mandara 2 anjos para destruir. Mas tudo gira em torno dessa maiêutica socrática. Quando observamos Moisés lá no Monte Sinai, na época em que, depois da travessia do resgate dos 400 anos do cativeiro do Egito e a travessia do Mar Vermelho, os judeus reclamavam e blasfemavam com o Todo-Poderoso, e Moisés já estava estressado. Chega um determinado momento em que Deus disse que ia matar tudinho, de tanta ingratidão, que eles pediram água, ele deu água por meio da rocha. Eles pediram comida, ele mandava maná durante os 40 anos. Reclamaram que não tinha carne, ele mandava ave todos os dias. Eles continuavam reclamando, continuavam adorando, que mandaram até Arão construir um touro, um bezerro de ouro para eles adorarem, pois eles estavam presos na cultura dos seus pais, que veneravam e adoravam diversos deuses, inclusive o Baco, que era o rei, que era o rei pagão. E Moisés, estressado, ao invés de falar com a rocha, bate na rocha.
e isso lhe custa a própria vida. Mas certa feita, Deus disse que ia matar todos aqueles hebreus, mais de 3 milhões, segundo a primeira contagem, por conta da ingratidão deles. E Moisés faz uma pergunta. Olha está a pergunta. Pergunta para Deus o que é que se dirige para o Todo-Poderoso. Ele diz: o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é portador de um inefável caráter de onisciência, de presença, de potência. Se o Senhor matá-los, o que é que vão achar do Senhor? O que é que vão dizer desse Deus caridoso, desse Deus Criador dos céus e da terra, desse Deus que é sinônimo de bondade? E aqui já há uma ambiguidade, que Deus é sinônimo de bondade. E aí Moisés faz a pergunta. Lá em Sodoma, Deus manda 2 anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e um para destruir, jogar labareda de fogo com enxofre, que tem até hoje na região do Mar Morto, e o outro anjo para resgatar e salvar a família de Ló. E Abraão, por meio de uma pergunta, a pergunta, se dirige ao Todo-Poderoso em nome, para ele não destruir aquelas 2 cidades de Sodoma e Gomorra, e pergunta para o Todo-Poderoso: se eu arranjar uma alma, o Senhor não destrói a cidade de Sodoma e Gomorra? Deus, como é o único que larga 99 ovelhas para salvar uma, ele disse: se você me arranjar 50 almas, 50 pessoas arrependidas, não destruem, amor é 50. Abraão não consegue 50, baixa para 45. Se eu conseguir 45, não consegue, baixa para 40, não consegue, baixa para 30, e diz: se eu conseguir 30. Aí Deus disse: se eu abandono 99 ovelhas para salvar uma, porque não salvarei 30? E ele não consegue 30, baixa para 20, e não consegue 20, baixa para 10. E diz: me desculpe meu atrevimento. E se eu arranjar 10, Deus diz: se eu largo 99 ovelhas para salvar uma, por que não vou salvar 10? Eu não destruirei Sodoma e Gomorra. O fato é que Abraão não arranjaram uma alma sequer. Está vendo a importância? E essa maiêutica platônica, com base na dialética de pergunta e resposta, sempre existiu, e é um dos grandes segredos, utilizado por todos os best-sellers, por todos os protagonistas da autoajuda. E o Fachini, Lai Ribeiro, Karnal, Luiz Felipe Pondé, Portela, e pelo mais jovem e erudito, Dr. Massal. Vocês vão observar em todos que eles usam os mesmos princípios. A origem vem daí. E isso se aplica em tudo, em todos os contextos, para se ter sucesso. Ter sucesso para estudo. Tem vídeo aí que eu já postei de como você ter sucesso para o estudo. Existia um grande protagonista do cristianismo, qual seja São Tomás de Aquino. Certa feita, o mesmo fora pedagógico no sentido de se dirigir para o Todo-Poderoso para pedir sabedoria para os estudos. Olha a sabedoria. O rei Salomão pedia somente por sabedoria. Mas esse verbo interrogar está presente em tudo. E aí, Charles Darwin descobriu na ilha de Galápagos, na costa do Equador, que as girafas tinham pescoço, não obstante ser da mesma espécie, tinha pescoço mais longo porque elas se esforçaram. Ou seja, elas saíram da inércia. Elas saíram da zona de conforto para esticar o pescoço e chegar até a pétala da árvore para se alimentar. E elas sobreviveram. Então, essa tese hoje da evolução, na verdade, ela deve ser mitigada e reformulada para a tese da adequação. Nós somos uma adequação do meio ambiente. Tenhamos que nos adequar, tenhamos que fazer uma reprogramação neurolinguística. E o Fachini ensina isso. Reprogramar a nossa mente. A nossa mente fora literalmente programada pela cultura dos nossos pais, de nossa árvore genealógica. E Nietzsche dizia: nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento: as culturas, os hábitos
o vício e a ignorância, cuja ignorância é responsável em causa mãe, sob o aspecto filosófico, por tudo de ruim que acontece no mundo. Pois o ignorante, diferentemente do homem sábio, ele paga para ver. É por isso que eu digo que é melhor ser sábio e inteligente. Mas Charles Darwin disse que o homem é a evolução do macaco. Para o homem ser a evolução do macaco, a gente teria que ser tudo que somos e fazer o que o macaco faz, que a gente não faz. O macaco sobe um prédio, sobe uma árvore, sobe uma montanha, e a gente não faz isso. Então, na verdade, a teoria que está em voga é a teoria da adequação. E aí me vem à mente aqui o paradoxo de Fermat, que defende duas correntes. Uma corrente de existir vidas mais evoluídas e anos-luz mais inteligentes do que a nossa, e dada a nossa limitação, dada a nossa incapacidade de compreendê-las, em tese, talvez elas nunca se revelarão. Paradoxo de Fermat. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. William Ernest Henry, que inspirara Mandela no período em que o mesmo passara 27 anos de prisão, no clássico apartheid na África, diz que fora motivado pela frase de William Ernest Henry, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. Mas aqui se faz extremamente necessário no ponto lembrar dos estoicos, notadamente da pessoa de Sêneca e na pessoa do imperador Marco Aurélio. O imperador Marco Aurélio, que eu considero como um dos maiores imperadores de Roma, pois a partir do momento em que Marco Aurélio morrera, é que iniciou o declínio, a decadência do Império Romano. E irei falar no próximo, em outro vídeo, talvez o próximo, por que e como a sabedoria fez a diferença em muitos líderes mundiais, como Marco Aurélio em Roma, como o rei Salomão na época de Israel, governado por específico 40 anos, como, por exemplo, faz hoje com o presidente da China, como a sabedoria repercutira nos grandes protagonistas da história da humanidade. Isso aí será objeto do vídeo aula. E esta é a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Deixe seu like para você não perder esse vídeo que irei fazer nos próximos dias. Vejo, portanto, que não se trata de uma teoria, como defendia Charles Darwin, de evolução, e sim de adequação. A gente precisa se adequar ao meio em que vivemos. O rei Salomão foi pedagógico, no sentido de dizer que não adianta enfrentar os reis, pois sempre prevalecerá a vontade dele. E por simetria, significa dizer, nos dias de hoje, que a gente não pode enfrentar sistemas democráticos. Aí, ato contínuo, me vem à mente um grande protagonista do direito, da filosofia do direito, qual seja Montesquieu, por meio da tese do Espírito das Leis. Montesquieu fora pedagógico quando disse que quando for a um país, não se preocupe em saber se as leis de lá são boas ou ruins, e sim se são cumpridas. Não importa se essas leis sejam boas ou ruins, e sim se são cumpridas. Entra em ação Nicolau Maquiavel, um dos grandes protagonistas da ciência política. Tudo que tem de ciência política hoje foram inspirados, tiveram como protagonista o grande Nicolau Maquiavel, quando ensinava a se construir um Estado forte, a ponto de dizer que o governante, ele só tem dois caminhos: é ser bom, amado ou odiado. Albert Einstein disse que só tem duas maneiras de enxergarmos a vida. É como se não existisse milagre ou como tudo fosse um milagre. Ao revés, quando observamos
vista da história da humanidade, que dizia que a única maneira, só tem duas maneiras de enxergarmos o mundo, é como se não existisse milagre e outro como se tudo fosse um milagre. O outro protagonista, né, por simetria, o rei Salomão, certa feita, fora pedagógico no sentido de dizer que quem anda com bobo, mais bobo será, mas quem anda com sábio, mais sábio será. Mas o rei Salomão também fora pedagógico, quando certa feita não olvidara em nos ensinar que, para além de quem anda com bobo, bobo será, e quem anda com sábio, sábio será, ele também, certa feita, foi pedagógico no sentido de nos ensinar que só temos duas maneiras de enxergarmos o mundo. Assim, um exemplo do que dizia Albert Einstein, que o mundo seria um mundo sem milagre e o outro um mundo onde tudo fosse um milagre. Mas o rei Salomão, inspirado pelo Todo-Poderoso, fora pedagógico quando a época nos remetera para a sabedoria, nos remetendo para o que ensinava no passado a maiúscula socrática, com base em perguntas e respostas, e no sentido de dizer que não há como desafiarmos os sistemas. Ele disse que é inócuo queremos enfrentar o rei. O rei, se entenda, queremos enfrentar os sistemas atuais democráticos, seja da política, seja da economia, seja do mundo empresarial, seja do sistema de estudos educacionais, seja do sistema de justiça. A gente precisa se adequar, olha ali, remontando a ideia de Charles Darwin, adequação, remontando a ideia de Sêneca, que era contemporâneo de Jesus, de Paulo de Tarso, citado por São Jerônimo, que a gente precisa se adequar ao meio. A gente precisa usar a sabedoria atemporal do estoicismo para não nos envolvermos com aquilo que não temos o poder de resolver. E não à toa, os estoicos, notadamente na pessoa de Sêneca e Marco Aurélio, são pedagógicos, no sentido de dizer que aquilo que não tem remédio, remediado está. Eu, enquanto tentava passar na OAB, logo quando me formei, passaram, na verdade, em todas as edições que fiz, mas uma perseguição da banca. Eu, na verdade, fechava a prova, sem nenhuma presunção, mas a banca nunca me dava nota. E em determinado momento eu disse, essa vez eu vou para resolver. Fechei a prova novamente. Mas mesmo ela fechando a prova, a banca não me deram 10, só me deram a nota suficiente para passar. Mas o fato é que eu só consegui que meu nome saísse na lista da OAB, não obstante passar em todas, quando eu me rendi ao sistema do exame de ordem. E assim, por simetria, você deve se render ao sistema dos concursos. Não é à toa que quem passa concurso aprende o esquema. Você precisa se familiarizar com o esquema,
se harmonizar com, com, com o sistema de concurso, com o sistema de determinada companhia, com o sistema de determinado ramo de negócio, com o sistema político, seja democrático, seja ele autocrático, seja ele monarquia parlamentar, como é do Reino Unido e os países, os 14 países que reinaram por Charles, remontando essa ideia que defendia o rei Salomão, que não devemos enfrentar o rei, ou seja, não devemos enfrentar o sistema, que será inócuo, sempre prevalecerá a vontade do rei, como dizia Nicolau Maquiavel. Para o amigo do rei, as benesses e benefícios da lei. Para os inimigos do rei, simplesmente a lei ou a severidade da lei. Vejo que não adianta enfrentarmos sistema. Quem enfrenta esses sistemas, exemplo, está aí. As pessoas que invadiram dia 8 de janeiro os 3 poderes. É um exemplo de que pessoas estavam, por exemplo, tentando desacreditar, por via reflexa, enfrentando o sistema. E aí, como resultado, teve 1.400 denunciados pelo Ministério Público Federal e milhares e centenas aí, acho que deve estar em centenas de condenados, a pena de 13 a 17 anos, mais medidas pecuniárias e cautelares afins. Exatamente porque foram enfrentar o sistema. Então a gente precisa usar a sabedoria socrática, a gente precisa usar a sabedoria dos estoicos, a gente precisa usar a sabedoria de Buda, da teoria do Zen, da teoria do meio. Jesus estava no meio. Tinha 2 ladrões, um do lado esquerdo e outro do lado direito, Jesus no meio. Na passagem da transfiguração de Cristo Jesus, ele estava no meio. Moisés de um lado representando o êxodo e a lei mosaica, e do outro Elias representando o período dos profetas. Os 3 anos e meio que Deus dera poder para ele abrir e fechar os céus para chover e não chover, e pregar no deserto, multiplicar o azeite, a jarra de azeite da viúva e ressuscitar o seu filho. Deus mandava comida para o profeta Elias, que pregara 100% no deserto, diferentemente do seu sucessor, a saber, Eliseu, que pregara na área urbana. Mas Deus mandava comida para Elias por meio dos corvos, aqueles mesmos corvos que existem lá no Reino Unido. Vejo, portanto, que existia um sábio no passado que disse, um garoto no Antigo Oriente, que resolveu desafiar um sábio, falando com seu amigo. Eu descobri uma maneira de enganar o sábio. E o colega perguntou, como? Eu vou pegar um passo, vou colocar em minha mão e vou até o sábio. Chegado lá, vou fechar a mão e vou perguntar, sábio, eu tenho um passo na minha mão. Ele está morto ou vivo? Se ele disser que está morto, eu abro a mão e deixo o passo voar. E se ele disser que está vivo, eu esmago, solto ele no chão. Dessa forma, o garoto foi até o sábio e perguntou, sábio, eu tenho um passo, ele está na minha mão. Eu pergunto, ele está vivo ou morto? E o sábio disse, meu jovem, a resposta está em suas mãos. Me vem outra passagem de uma parábola budista, que um monge estava meditando debaixo de uma filgueira, e passaram um indiano e perguntaram qual era o maior princípio do Buda. Ele disse, o maior princípio do Buda é fazer o bem ao próximo. E aquele indiano disse, só isso? Isso aí todo mundo sabe. E aí o sábio disse, o sábio budista disse, todo mundo sabe, mas tem gente de 99 anos que nunca praticaram. E aí me vem à mente Billy Graham, para quem fora um dos grandes protagonistas do avivamento cristão norte-americano, fora praticamente conselheiro de todos os presidentes norte-americanos de sua época. Mas ele, antes de morrer aos 99 anos, fora pedagógico quando disse que a palavra de Deus é a bússola do cristão. E a palavra de Deus
E a fé divorciada de ação é inócua, pois ela não atinge a sua plenitude. Vejo que o segredo do sucesso para todas as áreas está nesses princípios. Começando de Jesus, viagem por Sócrates, viagem pelos estoicos, viagem por Buda, viagem por todos esses que, se você for observar, Napoleão Hill, que era um jovem na época, e foi contratado pelo magnata do aço em 1990 nos Estados Unidos. Ele é Andrew Carnegie, que tinha um anseio, tinha um sonho de desenvolver uma filosofia atemporal que ensinasse as pessoas não somente a ter sucesso, ganhar dinheiro e ser feliz. Pois naquele momento, Andrew Carnegie, magnata do aço, porque ele dominava 25% do aço que era utilizado na indústria norte-americana de sua época. Período em que antecedia o período da Segunda Guerra Mundial, 1939. Mas ele chegou para Napoleão Hill, que era um jovem visionário, e disse que tinha um sonho. E por conta desse sonho, ele não iria deixar sua riqueza para a sua família, pois não sabia qual o destino que ele ia dar só em briga. Não obstante ele ter deixado a família com uma quantia considerável para viver com a devida dignidade humana, mas grande parte de sua fortuna ele deixou para a universidade, para museus, e contratou Napoleão Hill para viajar 20 anos para entrevistar pessoas que tiveram sucesso e pessoas que não tiveram sucesso, em especial Andrew Carnegie foi pedagógico no sentido de dizer que Napoleão Hill ia ter mais sucesso com as pessoas que não tiveram sucesso do que as que tiveram. Você vê aí tudo com base em perguntas. Mas Napoleão Hill, certa feita, foi pedagógico no sentido de dizer que não terá sucesso aquelas pessoas que só fazem o que quer, bem como aquelas que só fazem o que as pessoas querem, ou seja, o meu termo, encontrando aí o meu termo, defendido pela teoria budista e pelos históricos, notadamente da pessoa de Sêneca e Marco Aurélio. Veio, portanto, que tudo é maiêutica, tudo é pergunta. E a pergunta e as respostas, na maior parte das vezes, está dentro de nós mesmos. Jesus, certa feita, falando para os discípulos, notadamente para os fariseus, foi pedagógico, de dizer que eles sabiam ler, olhar para o céu e ver que ia chover, olhar para o céu e ver que ia fazer sol, até calcular a direção do vento, mas não conseguia enxergar o argueiro que estava atravessado nos seus olhos, ou seja, a clássica cegueira espiritual, que é o homem consegue enxergar um argueiro que está no olho de seu irmão, mas não consegue enxergar a trave que estava atravessada nos seus olhos. A clássica cegueira espiritual que nos bloqueia da palavra que representa Cristo Jesus, que é ávida, que é forte e eficaz e cortante mais do que a lança de 2 gumes, que é a carruagem de fogo capaz de penetrar para dividir a alma do espírito. Pois a única maneira de termos intimidade com Deus, com Todo-Poderoso, e até ter acesso à riqueza que advém dele, na qualidade de co-herdeiro de Cristo Jesus, é nos esvaziarmos e permitir que a palavra que representa Cristo Jesus, e por meio do fogo consumidor que representa o Todo-Poderoso, possa dividir por meio desta espada de 2 gumes, que é a palavra de Cristo, a nossa alma e o nosso espírito, e aí vai acender aquilo que Romanos, por meio de Paulo de Tarso, é pedagógico dizer que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance do sucesso. E não à toa muitos dizem que o sucesso não acontece por acaso. Napoleão Hill diz: quem pensa enriquece. E é mesmo, porque existe uma diferença de pensar e ter pensamento. Quando a gente tem em mente que
que um gênio só usara 5% para ser gênio, e nós que não somos gênio nem precisamos ser, imagine o quão menos de 5% usamos a nossa mente. Tudo é questão de energia, tudo é questão de esvaziamento. Se a gente observar na história da humanidade, começando da primeira dinastia, segunda, da Babilônia, em que os judeus foram presos por 70 anos, seguida pela segunda diásporas romanas, a partir do ano 70 depois de Cristo, a primeira dinastia 583 a.C. Todas essas diásporas, seja ela da Babilônia, seja ela romana, tiveram por norte não expulsar os judeus para se apropriar de suas terras e confiscar o dinheiro deles, o patrimônio, como fizeram também as cruzadas, que teve 9. As cruzadas, o objetivo era reaver a terra santa de Israel, mas essas cruzadas foram patrocinadas por comerciantes que queriam conseguir ter o domínio no Oriente. E no final, o grande legado das 9 cruzadas foi exatamente a conquista, né, da Europa, França, Inglaterra, dominando, né, as colônias da Palestina e atual Israel, no Oriente, onde fica o canal de Suez. Vejo que toda a história da humanidade existe esvaziamento e existe resistência e existe guerra. As guerras sempre existirão. E não à toa existe a passagem que diz, quando diz, 1000 cairão ao meu lado, aquele Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco, e sempre. Amém. Isso aí é uma passagem em que os protagonistas da cronologia bíblica estavam em guerra. Rei Davi, rei Salomão, Abraão. E eles, em todas, se apropriavam, né? Como até hoje, toda guerra. Quem ganha uma guerra de outro país obriga outro país a pagar a despesa dele, como ficou a Alemanha arruinada, Hitler, o Holocausto. Matou mais de 100 milhões de judeus e se apropriou de toda a propriedade deles. Veja que em toda a história da humanidade existe renúncia, esvaziamento e muita luta. O que divide um velocista de uma maratona, de uma Olimpíada, um vencedor do vencido, são centímetros. Me chamou a atenção a fala de um velocista já aposentado, quando disse que estava no finalzinho da corrida, da prova, e tinha 2 na sua frente, ele era o terceiro. E ele começou a observar no segundo e no terceiro que ele estava ficando ofegante, cansado. E ele disse, é minha vez agora. É como se ele tivesse consumido o resto da energia que tinha do segundo lugar e do terceiro, e quando olhou ele estava na frente. Ou seja, vejo que ninguém pode ser bonzinho. Deus dizia, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso está sempre comigo, conosco, e sempre amém. Ou seja, fala das guerras. Veja a guerra de Josué, Caleb, etc. O fato é que não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si. E a sabedoria é a carruagem de fogo, capaz de nos tirarmos da inércia, que representa a sardinha, e nos levarmos ao mar dos tubarões. Não à toa, sardinha nada com sardinha, que significa a zona de conforto, e tubarão nada com tubarão. É o que busca por oportunidades. Tudo que o homem precisa, Deus vai deixar na terra. Não existe nada na tabela periódica que Deus ainda não tenha colocado lá. E aí me vem à mente aqui Lavoisier, quando diz que no mundo, na vida, tudo, nada se perde, se tudo se transforma. Ou seja, é uma questão de a gente saber descobrir e transformar a matéria-prima que Deus nos deixara nesse cosmos, microcosmo. Elon Musk
está trabalhando aí até no cosmos, no céu cosmológico, exatamente usando todos esses princípios aí, desses mestres, começando por Jesus, Buda, os estoicos, Marco Aurélio, Sêneca, seguido por Napoleão Hill, hoje Lai Ribeiro, Ivo Fachini, Paulo Massal, Karnal, Gandhi, Pondé, etc. Observe que sempre os princípios são os mesmos. Não é questão de reinventar a roda, de criar a roda, e sim de se reinventar. É reinventar a rota, refazer a rota. E como o presente vídeo, em tese, eu disse que iria ser destinado para os colegas advogados, você deve estar me perguntar, doutor Cláudio, como é que eu estou aí, me formei em Direito. Isso serve também não somente para você que já é formado em Direito, como você que é aspirante em Direito, você que representa 203 milhões da sociedade e se vira sistema para todas as pessoas do planeta. Que no caso hoje mais de 8 bilhões, no Brasil 203 milhões, no planeta mais de 8 bilhões. Mas você que faz parte desses 203 milhões de brasileiros que pensa em entrar no curso de Direito, você que está no curso de Direito, você que é bacharel de Direito, precisa passar na OAB, você já trabalha no escritório, você que é advogado sênior, você que é advogado que já tem uma certa experiência, mas trabalha, vai todo dia para o escritório e não consegue ter sucesso. Você precisa fazer perguntas. Será? Assim como Jesus fazia pergunta para todas as perguntas que o faziam, assim como Sócrates nos ensina a fazer perguntas, você também tem que perguntar para você, para o mundo e para Deus, por que aquilo está acontecendo. Primeiro você precisa se conhecer. Como é que você se conhece? Sabendo descobrir o seu talento. Às vezes você jamais, e muitas vezes, em muitas hipóteses, você jamais vai ter sucesso se você ficar persistindo em algo que Deus não lhe deu aquele talento. Não à toa, se você vai olhar para Romanos e o seguinte, de Romano a Filemão, Paulo de Tarso é pedagógico, quando diz que Deus nos fizera de várias partes, não obstante, sendo parte integrante de um corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Mas Paulo de Tarso também é pedagógico quando diz que cada parte dessa tem um talento. Deus dá um talento para uma pessoa ser professor, outro pintor, engenheiro, advogado, palestrante, pregador da palavra dele, advogado, e etc., médico, etc. E porque muitas pessoas conseguem, passa no vestibular, passa no Enem, passa na graduação, faz especialização, lato sensu, faz estrito sensu, mestrado, doutorado e não consegue ter sucesso. Exatamente porque não está fazendo a pergunta correta. Quem sou eu? Por que estou aqui? E qual o meu talento? Qual minha verdadeira vocação? Se você não sabe, se você não se conhece, se autoconhece, fica difícil você saber o que seria ideal para você. Você precisa fazer aquela espécie de teste de vocação, vocacional, como existe, não sei se existe ainda, para você descobrir qual a sua vocação. Eu desde já sabia minha vocação. Minha vocação sempre foi para ensinar e advogar. E esta foi exatamente a razão pela qual eu nunca consegui passar em nenhum concurso. Não que eu não tivesse capacidade, é porque eu só vim cair a ficha depois que fiz o último. E quanto mais concurso eu fazia, não obstante estar mais preparado a ponto de ministrar aulas sobre as mais diversas ramificações do direito, como você está vendo aqui, e tem a oportunidade de me ver fazer no presente canal, mais diversas áreas do direito, da filosofia, da teologia, da geopolítica, e etc., e não passar num simples concurso, porque não é o meu propósito. Essa não é meu talento. Deus não me colocou nesse mundo para ser servidor público. Não à toa ele me permitiu que eu realizasse o sonho de ser advogado para ajudar as pessoas, como já ajudei muitas pessoas que não tinham o que comer, beber e vestir. E eu dei
a dignidade de conseguir uma aposentadoria para ela e hoje ela está feliz, e algumas ganhando duas. A dignidade de resolver pessoas que estavam perdendo a propriedade. O talento para devolver a dignidade de pessoas que fizeram empréstimos fraudulentos. A dignidade para devolver a dignidade de pessoas que tiveram a sua honra objetiva, subjetiva violada. Deus nunca quis que eu fosse servidor público federal, mas eu observei ao longo da história sempre que ele me dera talento e vocação para ser um negócio, para ser um advogado particular, para poder ajudar o maior número de pessoas, assim como para ser professor. Toda a minha vida, quando eu olhava, eu estava me pegando e ensinando, era como o dom do poder do Espírito Santo. Que quando a gente esquece de orar, ele ora por a gente. Está falando, a gente se pega falando sozinho, é o dom do poder do Espírito Santo, é o fogo consumidor do Todo-Poderoso, é a palavra cortante de Jesus, dizendo: eu não lhe trouxe, não trouxe você para esse mundo para isso. Trouxe para você transcender, para você ajudar pessoas, mal número de pessoas com o seu conhecimento. Se você for ser um advogado público, você não vai ajudar ninguém. Ao contrário, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Se você for um servidor público, um juiz, você vai ser um inerte. Você não demérito ao mesmo, mas a jurisdição é inerte. O juiz precisa ser motivado, ser impulsionado pelo advogado por meio da ação, direito de ação. A jurisdição é inerte, é como, por exemplo, a zona de conforto, que cada um de nós precisamos fazer o maior esforço, como a girafa lá da ilha de Galápagos, teve que esticar o pescoço para atingir a pétala. É assim, só vence os mais aptos, os mais eficazes. E não à toa a gente tem um princípio 37 da Constituição Federal, princípio da moralidade, princípio da publicidade, da legalidade, mas também lá temos o princípio da eficiência, que o gestor público deve ser eficiente. Então eu nunca me via na pessoa de um juiz, por quê? Porque via que eu ia ser uma pessoa inerte. E eu precisava de algo mais proativo, como nada mais proativo do que um advogado particular. Que assim como os cartórios vendem fé pública, ato contínuo, o advogado particular, ele vende segurança jurídica. Mesmo naqueles atos em que não é privativo de advogado, como no juizado, no estadual, até 40 salários mínimos, nos federais até 60, e em alguns atos do cartório, mas eu enfatizo que, assim como os cartórios vendem fé pública, o advogado vende segurança jurídica. Então nunca hesite, tampouco faça a menor cerimônia para deixar de contratar um advogado, ainda que seja em consignação o resultado, que em algumas causas você vai conseguir. Mas por quê? Você é advogado, você passou na OAB, você tem especialização, licença, mestrado, doutorado, e você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue pagar o escritório, você não consegue comprar um carro novo, você não consegue sustentar a sua própria família. Por quê? Será que Deus lhe trouxe aqui para ser um advogado? Será que seu talento não seria ser um mestre, ser um professor de direito, ser um palestrante? Tem que ter um propósito. Então, a gente tem que se perguntar qual o propósito. Qual o propósito de você se tornar advogado? Ou até mesmo, dependendo do contexto, você vai mudar até de profissão, como eu conheço muitos que mudaram até de profissão. Estou fazendo outras coisas aí no YouTube, que hoje o mundo é virtual. Aquele modelo, notadamente com o advento da inteligência artificial, o advogado tem que se refazer. E a pandemia veio para isso, o mundo virtual, telepresencial. Hoje as audiências são virtuais, os julgamentos são eletrônicos, os processos são eletrônicos, os julgamentos, as audiências são virtuais, telepresenciais, mostrando que o profissional, independentemente de ser advogado, seja médico, seja engenheiro, seja o que for, ele precisa se reinventar. Não à toa Paulo de Tarso é pedagógico de dizer: não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscarmos, nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veio, portanto, que
advocacia e está dentro desse contexto, procure fazer as perguntas. Será que Deus me colocou aqui para ser um advogado? Será que Ele me colocou para ser um juiz, um promotor, um delegado, um defensor público? Ou será que Ele me colocou aqui para ser um advogado particular? Porque eu não passo? Eu tenho talento, sou um bacharel brilhante, faço todas as peças dos escritórios dos advogados de nome, eu não consigo passar na OAB. Será que Deus quer que você seja realmente um advogado ou Deus quer que você seja um professor? Você tem que fazer essa pergunta. E por meio da resposta, você vai se descobrindo. É claro, tudo isso à luz da vontade, daquilo que revela e reflete a vontade e o propósito de Deus. Pois, até mesmo nos milagres, muita gente faz diversos pedidos, orações, reza, e parece que nunca Deus atende. Às vezes Ele atende, não no modo que a gente pede, e no nosso tempo, pior ainda, que Ele é atemporal. Ele precisa conhecer a verdade, por meio da maiêutica socrática, por meio da filosofia, por meio dos históricos. E se você chegou até aqui, se você quer descobrir por tudo isso que já foi objeto do presente vídeo, você quer descobrir como você fazer e refazer a rota, desvendando os mistérios, né, do sucesso, seja ele pessoal, familiar, profissional, empresarial, etc. Se inscreva no presente canal, deixe seu comentário, manda sua mensagem para Sabino Advocacia News, Sabino ADV 5, gmail.com. Deixe a sua mensagem aí no bojo do presente vídeo, aula, manifestando seu interesse em que eu faça vídeo, aulas, para te ensinar a como ter sucesso da advocacia do zero, partindo do zero, fazendo e renovando a rota, dizendo e te ensinando a como você deve, por exemplo, iniciar a advocacia, como você deve refazer a rota, como você deve reabrir um caderno processual, tipo de recurso que você deve fazer no processo de execução, a diferença do processo de execução, da dinâmica do processo de execução para o processo de conhecimento, a diferença de uma ação rescisória na Justiça do Trabalho para a Justiça Comum Estadual ou Federal, o que deve fazer, o que você pode fazer, mesmo depois de transitar de julgado, mesmo depois que não cabe nem ação rescisória e nem ação revisional, e você poder reabrir o caderno com a simples petição. Se você, por essas e diversas outras questões e razões, está dentro desse contexto, manda sua mensagem, manifeste seu interesse em que eu faça um vídeo aula, prepare um curso especificamente para compartilhar com você. Você é advogado, você é bacharel em Direito, você é estudante de Direito, e você até que pensa em entrar no curso de Direito, manifeste seu interesse, ligue para o DDD 849 461 1668, deixa sua mensagem aí, manda e-mail para sabinoadv5@gmail.com, o e-mail está postado aí. Na configuração do presente canal tem todos os meus dados, telefone, você pode entrar e manifestar seu interesse para que eu te ensine a iniciar, a fazer e refazer a rota da advocacia para o sucesso, usando o ensinamento de Jesus a todos esses mestres que vocês me ouviram e muito mais. Esta é a razão pela qual concluo o presente estudo temático no sentido de dizer que se quer ver Deus, veja o homem.
multiplica o infinito, e logo verás esse ser tão necessário em busca da felicidade e do amor. E aquele que amordoa objetos estranhos negocia, como dizia Masília, asseverou que esse morto. Razão e ciências, em dias virão em que a razão dominará o mundo. Ato contínuo, concluindo o presente estudo temático, no sentido de lembrar a frase do grande poeta e dramaturgo português, a saber, Fernando Pessoa, para quem fora pedagógico, de dizer, abre aspas, não sou nada, não quero ser nada, não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que, assim como você, deve diariamente fazer o maior esforço possível para se esvaziar, se conhecer e perguntar em que época estamos, como pergunta, como dizia e diz os gentios, em que época estamos e o que queremos para a nossa vida. Pois o grande filósofo e poeta britânico, qual seja William Ernesto Henry, fora pedagógico, no sentido de dizer que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. Se você se encontra dentro dessa sede de busca pelo sucesso, de ter sucesso não somente na advocacia, como na área pessoal e etc., manifeste seu interesse por meio dos telefones que tem aí, por meio dos e-mails e até mesmo deixando seu comentário, a sua manifestação de interesse, para que eu possa preparar um vídeo aula com muito carinho e muito amor para te ensinar como ter sucesso não somente na advocacia, como na vida pessoal, familiar e em qualquer tipo de profissão, usando a mente de Cristo e o ensinamento dos grandes mestres que hoje é utilizado pelos grandes protagonistas da autoajuda, bem como Ivo Fachini, Laí Ribeiro, Napoleão Hill, Karnal, Manuel Cortella e o mais jovem, Pablo Marçal. Afinal de contas, caminhando, o caminho não existe. O mesmo é feito ao caminhar. Fique com Deus, até a próxima, e se gostar do presente vídeo aula, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, deixe seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos e se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima, excelente domingo e fique com Deus.